E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Lazarim, do componente A Cultura e Seus Sentidos. E hoje nós temos, finalmente, né, depois desse período de pausa que a gente fez por causa do recesso, enfim, por causa da mudança de bimestre, a gente tem finalmente uma aula com conteúdo inédito. Não uma aula inédita, porque eu tive outras aulas inéditas, mas o conteúdo dessa aula é inédito. E é um conteúdo que é uma continuação das aulas que nós havíamos falando sobre cultura e as tradições culturais do Brasil, ou mais precisamente da identidade cultural nacional, a identidade cultural brasileira, se é que ela existe de verdade. Agora, para a gente pensar nessa suposta identidade nacional, a gente precisa então investigar um pouco quem foram as pessoas na nossa cultura, na nossa história, que pensaram essa questão com maior profundidade, tanto na área da literatura, como também na área dos estudos culturais, da sociologia. Então a gente precisa falar dos movimentos culturais que existiram no Brasil e que justamente estavam preocupados com essa questão. Então, uma das coisas que eu vou falar para vocês é sobre o movimento modernista, antropofágico, né? Que é um movimento que tem como marco inaugural a semana de 22, mas isso não é a verdade inteira, né? Não é toda a verdade. Então, se vocês estão vendo, né, esse assunto, ou já viram esse assunto na aula de português, na aula de literatura, isso vai ajudar. Mas se vocês não viram, não tem problema, eu vou falar um pouco sobre, né? Então, esse movimento antropofágico, que é um movimento modernista, ele teve como figuras emblemáticas dois poetas, dois escritores, que são o Oswald de Andrade e o Mário de Andrade, né? O Oswald de Andrade, que ele escreveu o manifesto, um manifesto antropofágico, que é um marco também na história da nossa literatura. O Mário de Andrade também, que é o autor de figuras muito emblemáticas da cultura brasileira, como, por exemplo, Macunaíma, mas existem muitas outras pessoas também, como, por exemplo, a Tarsila do Amaral, que é pintora. Enfim, nós temos muitos artistas envolvidos nesse movimento modernista, que era um movimento que pensava justamente as bases brasileiras nacionais, a partir das quais seria possível pensar a nossa realidade, né? A nossa realidade brasileira, que por muito tempo foi colonizada, como vocês bem sabem, por Portugal, por nações europeias, e esse legado a gente precisou também pensar se essa colonização, né, não só essa colonização, mas outros fatores estruturantes da nossa sociedade, mas um deles com certeza é a colonização, se esses fatores eles foram responsáveis pelo que nós somos hoje. Então, a colonização, sim, em grande medida ela tem a ver com a nossa identidade cultural, mas a gente precisa pensar para além dessa colonização. Tem que pensar também naquelas histórias que deixaram de ser contadas, porque não é a história dos vencedores, mas a história dos vencidos. É a história daquelas pessoas que não puderam escrever porque não tiveram o poder para escrever a história. Também porque foram violentadas, também porque foram assassinadas nesse processo, ou simplesmente porque foram dominadas pela força e etc. Então essa é uma questão bastante importante, e os movimentos vanguardistas, modernistas de arte no Brasil, né, como por exemplo o movimento modernista antropofágico, então esse é um movimento que é muito importante para pensar essa narrativa aí, para pensar como que nós nos constituímos como brasileiros. E como que essa identidade também ela tem muito a ver com a ideia de cultura mesmo, né? Então essa identidade nacional é uma identidade cultural
é uma identidade que está ligada às artes, portanto, que está ligada à literatura, que está ligada também enfim, a vários setores, a música também, com certeza, a vários setores da cultura no Brasil. E a gente falou bastante nas outras aulas sobre a música. A gente falou da música em geral, né? A gente falou da música no mundo, a gente falou da música também no Brasil, e a gente viu como que a música ao redor do mundo ela foi responsável por essa formação da identidade. E aqui no Brasil não foi diferente. Então nós temos muitos ritmos regionais que também dizem algo a respeito do nosso pertencimento, mas para além disso também existem outras áreas da cultura que podem nos informar essa nossa ascendência, né? De onde nós descendemos, tá bom? Então, vamos ver no slide que eu vou mostrar logo mais o seguinte, né? Essa ideia de como que o Brasil se tornou um país, né? Principalmente São Paulo, né? Eu estou falando do Brasil, mas São Paulo no Brasil foi o estado e a cidade de São Paulo que impulsionou essa ideia da cultura, do pensamento antropofágico, tá? Então eu vou mostrar um slide para vocês, que é esse aqui, a locomotiva do Brasil. Caberia ao movimento antropofágico pensar o Brasil a partir da experiência de São Paulo como metrópole industrial. A cidade foi herdeira das riquezas da economia cafeeira que nela se concentraram, amparada por uma ampla infraestrutura ferroviária. São Paulo foi projetada para ser um centro articulador técnico, financeiro, mercantil. Então vamos olhar mais um pouquinho para esse slide, né? Ao fundo tem a figura de um trem. Então, o que acontece com São Paulo, né? Por que São Paulo é um estado, uma cidade, também a cidade de São Paulo dentro do estado de São Paulo, são emblemáticos dessa locomotiva do Brasil que mudou a configuração do que é o Brasil. Então a gente tem que pensar em primeiro lugar que essa história ela tem a ver com muitas transformações. A história do Brasil tem a ver com transformações importantes, como por exemplo a do ponto de vista econômico. Então o Brasil, enquanto foi colônia, era um país basicamente rural agrícola, né? Então a sua produção econômica principal se dava no meio rural. E por causa disso, então havia, o que havia? Havia justamente cidades que não eram tão urbanizadas, a gente não tinha esse desenvolvimento tecnológico que passou a existir depois da industrialização, que eu já vou falar logo mais. Mas então as atividades econômicas principais aqui no Brasil eram atividades como a da agricultura. Então nós tivemos a cana-de-açúcar, também a exploração de minérios, como por exemplo o ouro. E daí mais para frente também a cultura cafeeira. E conforme houve essas mudanças todas do eixo econômico no Brasil, houve também um movimento da concentração da riqueza do Nordeste em direção à região Sudeste, que é onde nós habitamos hoje. Agora, a confluência dessas histórias todas, que são dessas riquezas que passam a escoar também para o mar, e também com a mudança das relações no mundo, né, as relações internacionais, porque houve também o avanço da indústria no mundo, houve também o avanço do capitalismo no mundo, houve também, né, o fim da colonização no Brasil. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês colaborou para que houvesse uma mudança no eixo econômico no Brasil e passasse da região Nordeste para a região Sudeste e culminasse na região que é o estado de São Paulo atualmente, onde se desenvolveu também
a cultura cafeeira e principalmente, né, mais tarde também houve uma formação de uma metrópole industrial a partir da cidade de São Paulo, que era a cidade em que se cruzavam todos esses caminhos, que era o caminho do café, o caminho também dessa industrialização incipiente. Então São Paulo era um ponto que ligava essas riquezas que escoavam do Brasil inteiro e que depois ia desembocar no Porto de Santos e tudo mais. Então estou me referindo à cidade de São Paulo agora. E isso faz muita diferença, né? Essa questão da economia, da estruturação econômica do Brasil. Isso tem um peso muito grande na leitura e na constituição daquilo que nós somos objetivamente, né, como pessoas habitantes do Brasil, né? Então, essa história toda deixou rastros. Essa história toda fez com que riquezas fossem construídas, né? E outras tantas riquezas de famílias, de grupos, de indivíduos, elas crescessem e outras riquezas diminuíssem. Outra coisa também muito evidente é a questão da escravização. Pessoas que foram escravizadas se tornaram livres, mas essa mão de obra que passou a ser livre, ela também teve esse problema de que ela foi desamparada, né? Não houve um plano para que ela fosse incorporada às atividades econômicas que eram desenvolvidas. Então, e essa história toda ela é muito importante para a configuração daquilo que nós conhecemos hoje como o Brasil, né? Porque por mais que nós estejamos localizados aqui na região de São Paulo é muito emblemático desses processos todos, porque segundo o autor que nós estamos utilizando, que é o José Miguel Wisnik, né, que ele tem ele tem uma fala, né, sobre antropofagia e Macunaíma, né, e sobre o modernismo, que está publicado em vídeo também, que ele mostra que esse centro dinâmico que era São Paulo era o que concentrava todas essas tendências diferentes, né? Vocês viram que eu estava falando de muitos processos econômicos distintos. Agora, esses processos todos, eles meio que se concentraram naquilo que nós conhecemos hoje como São Paulo. E daí onde que entra a cultura? Né, que eu prometi falar para vocês esse tempo todo. A cultura, ela, de certo modo, expressa todas essas mudanças, todos esses movimentos, de algum modo, né? E cada um através da sua linguagem, né? Então a música vai expressar isso através da linguagem musical, a literatura da linguagem, enfim, dos livros, da literatura e tudo mais. E, enfim, o que eu quero dizer justamente para vocês é que, então, do ponto de vista desse pensamento, mesmo da poesia e tudo mais, foi se delineando o que é o brasileiro, né? Essa síntese dessas tendências todas que são muito díspares, né? Desses processos todos que também incluíram violências e, enfim, muitos conflitos e tudo mais, mas também um potencial de uma novidade, né? De uma figura que não tinha paralelo em outros países, em outras nações, né? Principalmente as nações ao norte, as nações europeias, né? Nós estamos falando aqui de processos que criaram figuras como, por exemplo, a do caboclo, né? Por exemplo, da pessoa do sertão, né? Nós estamos pensando também num processo que criou aquela figura urbana e um centro urbano como São Paulo, em que convergiam essas tendências que são o novo e aquele espírito conservador, né? Aquele espírito mais retrógrado, aquele espírito daquelas riquezas que estavam se desfazendo, mas que também resistiam às mudanças, né? Das famílias que estavam passando também pela influência econômica mundial, enfim. Os trabalhadores do Brasil que passaram a se constituir também, a questão, né, de um novo proletariado urbano que se formava nos centros urbanos, a própria constituição, né, desses centros urbanos
tais como eles são hoje, né, dessas metrópoles, como eu me referi também. Então surgem figuras novas que a literatura, a música, a pintura, elas vão simbolizar também, né? Então é sobre isso que nós estamos falando. Então o que é, por exemplo, o Macunaíma, que é um personagem super conhecido, né? Que é aquela figura que se transforma, que muda de cor, que é malandra, que enfim, que faz coisas fora da lei, que fica sempre naquele movimento entre a margem e o centro, né? Uma figura marginal, mas uma figura que também quer se estabelecer como um sujeito que está dentro da lei, né? Mas não consegue assimilar essas leis todas. Então, nós estamos falando aí, talvez isso expressasse o espírito daquilo que se transformou o brasileiro, né? Sabendo que essa figura do brasileiro é uma figura também muito abstrata, né? É uma figura que ela não existe concretamente, mas que existe talvez um espírito, um certo sentido dessas contradições, desses vetores todos culturais que eu me referi durante essa aula, que vai poder ser sintetizado nessas figuras da literatura, tais como o Macunaíma e tantas outras, né? Essa figura que ela assimila tudo, né? Então a questão da antropofagia é meio que essa, né? Então a antropofagia é aquele movimento que assimila, que come de tudo, que e é voraz, né? Que enfim, que come todas os alimentos, tudo aquilo que está disponível. Só que essa assimilação, essa incorporação desses elementos todos que estão disponíveis na nossa cultura é sintetizada de uma tal forma que esses elementos todos eles não são apenas uma mistura, né? Uma mistura de coisas que não formam algo novo realmente. Essa síntese significa realmente algo que não é apenas a soma das partes, mas sim que é uma nova individualidade. Então essa individualidade que eu me refiro é o próprio brasileiro, né? É esse brasileiro que vai surgir e que vai surgir com um sentido existencial completamente inédito em relação a outras nações, porque sintetiza, por exemplo, essas tendências opostas. O avanço, né, do modernismo, mas também a questão do conservadorismo, né? Então isso a gente pode ver muito nos centros urbanos, como a própria cidade de São Paulo. Então, na cidade de São Paulo a gente vê esse contraste mesmo entre o avanço, né, o progresso, mas ao mesmo tempo uma resistência à mudança. Isso eu me refiro tanto à paisagem urbana da cidade, vocês podem perceber isso nos prédios e também nesse contraste entre a riqueza e a pobreza, prédios muito antigos e prédios novos, bairros que têm uma arquitetura nova, outros que não têm, né? E dentro de uma mesma localidade também as figuras que se cruzam, né? As pessoas que se cruzam, elas também. É só vocês verem, por exemplo, o que acontece no metrô de São Paulo, né? Enfim, foi mais ou menos essa ideia que eu quis passar para vocês, né? Eu vou me detalhar mais essa ideia na aula que vem, mas por enquanto a gente vai ficar por aqui. Avalie a aula, né? Deixa seu comentário aí na avaliação e eu vou terminar esse assunto na semana que vem, na sexta-feira que vem, tá certo? Grande abraço e até mais.